No resumo do capítulo de 11 de setembro de 2025 da novela Dona de Mim, um segredo de família está prestes a explodir um império. Descubra como uma única revelação vai mudar para sempre o destino de todos os herdeiros. Filipa fica sabendo de um fato perturbador. Abel e Olivia tiveram uma briga pouco antes do acidente dela. Uma suspeita começa a crescer em sua mente, a de que existe um segredo oculto por trás disso. Enquanto isso, Léo obtém a guarda provisória de Sofia, e Rosa decide transferir todas as suas ações para o nome da menina. Jaque, por sua vez, inicia um processo de interdição contra Rosa, na esperança de ficar com as ações da mãe. Léo então passa a ser a responsável pelas ações de Sofia e surpreende a todos ao surgir de terno em uma reunião de acionistas, gerando ordens para que se retire imediatamente. Tudo começa quando Rosa nota a tristeza no olhar de Filipa. Ela se aproxima e pergunta o que aconteceu, achando a moça muito abatida. Nervosa, Filipa responde que morar ali sem Abel é difícil. A todo momento ela se lembra que a última conversa deles terminou em briga. Ela se sente culpada, arrependida, presa a esse sentimento. A despedida deles não deveria ter sido daquele jeito. Rosa questiona se isso realmente importa, pois a relação deles não se resumiu àquele momento. Filipa fica sem graça e, se intrometendo na conversa, Denise comenta que com Dona Olivia foi a mesma coisa. Eles discutiram e ela saiu, e logo depois aconteceu o acidente. Filipa fica em choque, percebendo que as peças de um quebra-cabeça muito mais sombrio estão começando a se encaixar. Se você não quer perder nenhuma das revelações que estão por vir e que vão mudar todo o jogo, este é o momento perfeito para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Sem ter como evitar, Rosa confirma a história. Ela já sabia do acidente de Olivia, mas não conhecia essa parte. Sim, eles discutiram e ela partiu logo em seguida. Foi um ano extremamente complicado. A fábrica perdeu muito dinheiro e havia muitas dívidas. Com a voz embargada, Filipa pergunta se foi nessa época que Abel subiu no teto da fábrica e ele o encontrou. Rosa confirma, dizendo que nem gosta de lembrar daquele período tão difícil. Abalada, Filipa pede perdão a Rosa por trazer de volta essas memórias tristes. Rosa abre um sorriso e diz que essa é a vida. Passamos por dias bons e outros nem tanto. Mas sem os dias ruins, nunca daríamos valor aos momentos especiais. Tudo o que se vive é importante. Abel a amava. Ele se foi, mas você ficou e ainda tem muita coisa importante para viver. Além disso, foi nesse momento que a vida colocou ele na vida de Abel e trouxe Sofia para as suas vidas. Com os olhos marejados, Filipa pergunta se ela sabe o motivo da discussão deles. Rosa responde que não faz a menor ideia. Mas para Olivia sair daquele jeito e Abel querer desistir de tudo, boa coisa não era. Filipa fica intrigada, percebendo que existe um segredo que ainda paira sobre a família Bowles. Enquanto isso, Jaque se encontra com Ricardo e diz que gravou uma das perdas de memória de sua mãezinha, questionando se aquilo seria suficiente para interditá-la. Ricardo responde que sim, mas Jaques o interrompe e ordena que entre com o processo. Preocupado, Ricardo alerta que isso é algo sério. Ele lembra que a mãe dela pode ser internada e que, mais uma vez, ela estaria expulsando alguém de sua casa, assim como fez com Sofia. Jaques o interrompe e afirma que não o paga para ser questionado. Se ela quer que ele interdite a mãe, ele vai interditar. Sofia já não é mais problema dela. Na verdade, nunca foi. Ela exige saber se ele vai ou não obedecer. Engolindo em seco, Ricardo concorda e pede o vídeo para iniciar o processo. Um tempo depois, Davi e Samuel vão até um juiz para avaliar a situação de Sofia, junto com a advogada Vivian e Léo. Davi e Samuel pedem a guarda provisória de Sofia, mas o juiz diz que isso não vai acontecer. A solicitação deles é baseada no fato de ela ser irmã deles, mas a adoção não foi legal. Abel não adotou Sofia como manda a lei. Então, perante a lei, eles nunca foram irmãos dela. Davi e Samuel ficam revoltados e começam a discutir. Vivian chama os dois para conversar a sós e implora para que não prejudiquem ainda mais Sofia com discussões desnecessárias. Nesse momento, Léo sente um arrepio pelo corpo. Como se as palavras pulassem de sua boca, ela pede ao meritíssimo a guarda de Sofia. Davi e Samuel arregalam os olhos. Surpreso, o juiz pergunta se ela tem noção do que está pedindo. Respirando fundo, Léo responde que tem sim, Excelência. Ela e Sofia têm uma relação muito próxima, e por isso pede a guarda. Samuel se aproxima e diz que isso não pode acontecer. Davi afirma que Sofia é irmã deles, não importa o que a lei diz, ela tem que ficar com eles. O juiz interrompe o protesto e se vira para Leona Larissa. Ele menciona que o relatório da assistente social ressaltou a ligação de afeto entre ela e a menor. O caso nasceu de uma falsidade ideológica.
Ele não dará a prioridade para a família Boss, pois entende que não pode reconhecer um vínculo afetivo que veio de algo não reconhecido pela lei. Davi e Samuel ficam revoltados, mas em silêncio. E o juiz continua. Ele estava tentando encaminhar a criança para o acolhimento institucional e a colocação em família substituta. Ele poderia considerar o pedido dela, mas a senhorita não é parte integrante do processo. Olhando para Vivian, o juiz pergunta se a doutora vai representar Leona Larissa. A advogada olha para Davi e Samuel. Os dois, após saberem que Sofia pode ser mandada para um abrigo, acabam concordando. Vivian volta a olhar para o juiz e afirma que sim, ela representará a Leona. O juiz decide. Em vista do paradeiro desconhecido do pai biológico, Wanderson Pereira Matos, e diante da inadequação de a menor permanecer na guarda da família do falecido réu Abel Boss, ele nomeia Leona Larissa da Silva Sena como tutora e responsável pela guarda provisória da menor Sofia Silveira Matos. A advogada deve regularizar a representação no prazo da lei. Leona começa a chorar de emoção e Davi e Samuel a abraçam, sabendo que Sofia estará melhor com ela do que com uma família de desconhecidos. Quando Sofia descobre a novidade, ela fica eufórica. Rapidamente ela junta todas as suas coisas e enfim vai para a casa de Léo. Ela logo se instala no quarto de sua nova tutora e fica animada com a sua nova realidade. Em dado momento, Léo chama Samuel para conversar e fala que acha que eles podiam ver a transferência para a escola do Dedé, ali perto. Surpreso, Samuel diz que não tem nenhum motivo financeiro para Sofia ir para uma escola pública. Ele vai continuar pagando a escola dela, e ela tem as atividades extras, oratória, educação financeira. Incrédula, Léo pergunta se eles podem pensar na Sofia como uma criança de 7 anos e não como uma CEO. Depois terá que fazer um documento protocolado no cartório e aí não terá mais como voltar atrás. Rosa responde que é claro que tem certeza e a única coisa que pede é que não conte nada a ninguém, muito menos para Jaques. Ela contará quando for o momento certo. Vivian segura a mão de Rosa e afirma que ela pode contar com ela, e então elas vão marcar a consulta para o quanto antes. Um tempo depois, Jaques decide esvaziar o armário de documentos de Abel, que fica em sua sala na fábrica. Ele lê superficialmente, documento a documento, mas de repente chama sua atenção. Com os olhos arregalados, ele se pergunta o que é aquilo. Uma clínica de reprodução assistida. A Abel era infértil. Meu Deus! Ele não podia ser pai. Um filme começa a passar por sua cabeça e ele se lembra de seu caso escondido que teve com Olivia. Abrindo um sorriso, ele diz que Olivia sabia, que ela o usou. Ele é o pai de Davi e Ayla. Ah, mas essa foi a melhor notícia que ele poderia ter. O Ricardo já está iniciando a interdição da sua santa mãezinha. E agora que é pai de 1/3 dos acionistas restantes da Boss, ele será o soberano. No outro lado da cidade, Rosa vai visitar Sofia na casa de Léo. E as duas se emocionam ao estarem juntas mais uma vez. Em dado momento, Sofia se afasta para brincar com Dedé e Rosa chama Léo para conversar. Tentando escolher as melhores palavras, Rosa diz que sua advogada alertou que Jaques está se movimentando para interditá-la. Em choque, Léo pergunta o quê? Que isso não pode acontecer. Quem ele pensa que é? Rosa fala para ela ter calma, pois tem um plano B. Ele pode tentar, mas não vai conseguir. Surpresa, Léo pergunta como assim, do que a senhora está falando. Rosa responde que acabou de protocolar sua decisão final. Ela não sabe se vai durar muito tempo, por isso precisa agir antes. Léo a interrompe e diz para ela nunca repetir isso, que a senhora vai continuar aqui por muito tempo. Tentando segurar o choro, Rosa fala para ela. Por favor, a escutar. Ela tomou uma séria decisão e Léo será uma peça importante nisso. Ela foi corajosa o suficiente para ter a guarda da Sofia. Ela só quer saber se Léo será corajosa o suficiente para apoiá-la. Sem pensar duas vezes, Léo afirma que é claro, que vai estar com a senhora para o que der e vier. Agora, para ela contar o que fez. Mais alguns dias se passam e Jaques marca uma reunião com os acionistas. Filipa também é convocada e Rosa, Ayla e Samuel estranham a sua presença. Jaques chega ao lado de Ricardo e fala que, já que todos estão aqui, ele vai iniciar a reunião. Nervoso, Samuel questiona o que está acontecendo, porque ele convocou Filipa se ela nem é acionista. Cínico, Jaques responde que essa não é uma simples reunião de acionistas, mas uma reunião de família. Porque ele acabou de descobrir algo grande, porque o grande Abel Boss era estéril. Todos ficam em choque e Jaques continua. É isso mesmo. E agora ele pode revelar a todos, ele era amante de Olivia. Ele é o pai biológico de Davi e Ayla. Nesse momento, a sala de reuniões se transforma num verdadeiro caos. Davi e Ayla ficam paralisados e percebem que sua vida foi uma verdadeira mentira.
Philippa arregala os olhos e começa a tirar algumas conclusões. Samuel se revolta e afirma que aquilo é uma mentira. Aos risos, Jacques diz que ele pode achar o que quiser, pois fez um teste de paternidade e está comprovado. Desesperada, Philippa diz para esperarem, que então foi por isso que Abel e Olivia discutiram antes do acidente. Dando de ombros, Jacques fala que não sabe de nada. A única coisa que ele sabe é que Abel sabia de tudo isso e mentiu para todos eles. Aquela palhaçada dele ir até o terraço da Boss é porque ele era um covarde. A tensão se intensifica e todos começam a falar ao mesmo tempo, revoltados. Se divertindo com a situação, Jacques interrompe o falatório e diz que o fato é que, como pai biologicamente comprovado de Davi e Ayla, ele decide tomar as ações deles. Para complementar, ele irá interditar a mãe. A partir desse momento, ele é o dono interino da Boss. Isso mesmo, ele é majoritário. O Samuel com 16% não tem força alguma. A confusão fica ainda maior e Jacques apenas ri. Nesse momento, Rosa manda todos se calarem. Quando o silêncio prevalece, Rosa afirma que se ele não sabe, 52% da Boss é dela. Jacques retruca que não mais, mamãe. Saindo dali, ela vai para uma clínica. O Ricardo já está conseguindo os documentos. Séria, Rosa diz que ele pode estar tentando, mas nunca vai conseguir. Ela, em sã consciência, declarou Samuel como seu curador. Em choque, Jacques pergunta como é que a Rosa continua, mas isso não é tudo. Você perdeu um importante capítulo na história dos Bowles. A Léo é a tutora legal da Sofia. Confuso, Jacques pergunta o que isso tem a ver, que pouco lhe importa a Sofia e a Léo. Rosa responde que o que tem a ver é que ela passou todas as suas ações para o nome da Sofia e, como tutora legal, quem comandará a empresa será a Léo. Jacques fica paralisado, assim como todos os outros presentes que não sabem como reagir. Nesse momento, Léo aparece vestida com terno e fala que é isso mesmo, Jacques. Ela é a nova chefe por aqui, como sua primeira decisão, ela vai tirar você da presidência. Não somente isso, ela vai tirar você da empresa. Jacques se revolta e começa a gritar com todos os presentes. Léo chama os seguranças e o vilão é retirado da Boss enquanto todos os funcionários o vaiam. Davi e Ayla continuam atordoados com a notícia, mas têm a certeza absoluta de que um teste de paternidade não mudará quem eles são. A gestão de Léo na presidência torna a Boss uma empresa familiar novamente. Todas as medidas tomadas por Jacques caem por terra e a fábrica volta a ser uma das mais rentáveis do Rio de Janeiro. Você achou certo a Rosa ter passado a sua parte da Boss para Léo? Coloque sua resposta nos comentários. Está aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.